Olá, eu sou a Zóia, tudo bom? Então, eu acho que esse vídeo aqui vai ser meio que uma continuidade do vídeo anterior, sabe? Por quê? Porque eu andei pensando outras coisas sobre esse negócio de ídolos, né? Então, o que que eu pensei? Eu pensei o seguinte, é, eu tô começando a pensar na possibilidade de começar a estimular que as pessoas tenham como sejam fãs, se tiver que ser fã de alguém, claro, né? Óbvio. Que seja fã de ideias, né? Porque ideias elas podem ser rejeitadas, assim como ah, você pode aderir a ideias sem que necessariamente elas fiquem magoadas com você, né? E você também não se magoa com elas. Se você não gosta de uma ideia, é simples, rejeite. Se você gosta de uma ideia, aceite, né? Fique com ela, né? E agora, quando você tem como ídolos, né? Ou você é um fã de pessoas, né? Isso está lhe possibilitando, com certeza, se decepcionar em algum momento. Então, isso que aconteceu na semana passada em relação a Nana Caymmi é um reflexo disso, né? As pessoas gostam do trabalho da pessoa. Eu entendo perfeitamente que alguém possa curtir o trabalho de alguém, né? Afinal de contas, o problema é quando essa admiração pelo trabalho da pessoa começa a se estender a uma admiração pela pessoa, né? E sem que essa pessoa tenha feito nada por você para justificar essa admiração pela pessoa, né? Porque é o seguinte, é muito fácil você assistir uma entrevista de um artista na TV, no rádio, né, em algum canal do YouTube e achar, pô, essa pessoa é muito legal, ela é muito inteligente, não sei o que, coisa e tal. Aí você vai tentar conviver com essa pessoa, ela é bem difícil, ela é complicada, ela é esquisita, enfim, apresenta uma série de problemas aí, né? Então, não é assim que eu acho que devem ser as coisas, né? Eu sei que eu posso estar cagando maior regra aqui, mas sei lá, é só uma ideia, né? Por enquanto é uma ideia, eu ainda não tenho certeza, né? Eu estou estudando essa possibilidade. De repente é uma hipótese, é um, é um devaneio, né? Entendam como se fosse um devaneio de uma mulher que está gravando um vídeo às 5h43 da manhã e que não tem outra coisa para fazer no momento porque estou sem sono e, enfim, eu estou falando aqui, né? Então, o que que acontece? A, a Nana Caymmi foi a bola da vez, né? Quando ela começou a se dizer que votou no Bolsonaro, xingou o trio fantástico da MPB, né? Que é o Gil, o Caetano e o Chico, né? E isso decepcionou as pessoas, né? Enfim.
gente que achava que a Nana era, né, enfim, acontece. No ano passado, nas eleições, a gente descobriu vários tipos assim que caíram, né, na desgraça, seja porque votou no Bolsonaro, digamos, as falas da Regina Duarte, por exemplo. Agora, só que a Regina Duarte, eu não sei por que as pessoas, enfim, desde sempre, ela sempre manifestou assim umas ideias estranhas, né? Por exemplo, ela tinha medo do PT, né? Não podemos esquecer desse detalhe, né? Então, como uma pessoa que, diante da possibilidade de ter um Haddad e um Bolsonaro concorrendo à eleição, ela ia votar no Haddad, né? Não sei, eu acho complicado. Enfim, eu particularmente, eu sempre fui meio iconoclasta, né? Eu tenho ficado cada vez mais iconoclasta com o passar dos tempos, né? Tipo, ouço música pra caramba, porque eu lido com isso o tempo todo, né? Eu toco, né? Então, agora, só que eu acho que se você nunca teve um contato com um artista, ou seja, nunca. Então, não sei para que ficar achando que o que ele vai falar, o que ele diz ou deixa de dizer, sabe, vai fazer alguma diferença na sua vida, né? Eu não sei, eu acho que falta um pouco de. Eu nunca entendi muito isso, né? Ou seja, ficar babando por pessoas que nunca pagaram suas contas, né? Nunca fizeram nada por você, nunca, não sabe nem que você existe, né? Eu, pelo menos, tenho plena consciência de que eu falo das pessoas e não sei o que, e eu tenho plena consciência de que essas pessoas não sabem nem sequer que eu existo. De repente, em algum momento, vão saber, né? Mas, enfim. Agora, quanto a outros detalhes, né? Então, sei lá, eu acho que é mais interessante você virar fã de ideias, né? Porque ideias é aquela coisa, né? As ideias continuam por aí e elas continuam, né? Por exemplo, eu gosto muito de Nietzsche, né? Eu adoro Nietzsche, dos livros de Nietzsche, que fique claro. Então, as ideias que ele escreveu, né, estão todas aí registradas nos livros dele, né? Então, elas estão aí e a não ser que ele reencarne, né, essas ideias não vão mudar. Embora ele, quando mudou de ideia sobre certas coisas, ele mesmo escreveu um outro livro para dizer, olha, agora o que eu penso é isso, né? É o que aconteceu mais ou menos na época do nascimento de uma tragédia, né? Que ele ainda era bem jovem, inclusive, quando escreveu esse livro,
E mais tarde ele foi escrever o Caso Wagner, onde ele mostra toda uma transformação sobre o pensamento estético dele, né, em relação à tragédia, né? Mas de qualquer forma, as ideias estão aí, né? As ideias do Nietzsche. E aí o que acontece? As ideias não decepcionam a gente, né? As ideias não maltratam a gente. O que maltrata são as pessoas que resolvem rejeitar as nossas ideias e, enfim, né? E aí, o que acontece? No dia que eu encher o saco de uma ideia, eu mudo de ideia, né? Ou seja, quando eu encher a paciência de ter, ou seja, essa ideia não me convence mais, então eu passo para outro, né? É um caminho, quem sabe, né? É um... E de repente, sei lá, curtam os artistas que estão por aí, né? Ou seja, curta a voz da Nana Caymmi, sei lá, a atuação da Regina Duarte, mas não se prenda muito à figura dessas pessoas, sei lá. Eu acho que não tem muito porquê, né? Outra questão também, recentemente também nós tivemos o episódio do Michael Jackson, né? Aquele documentário. Eu ainda não assisti, mas eu já assisti de lá para cá trocentos vídeos comentando o documentário e uma parte acredita que os caras estavam falando a verdade, outra parte diz que os caras não estavam falando a verdade. E eu vi trechos da entrevista, pelo menos isso eu vi, né? Trechos da entrevista eu vi. Agora, independente do Michael Jackson ter feito ou não ter feito o que, o que esses rapazes estão alegando, enfim, é claro que pedofilia é uma coisa abominável, né? Aí já não dá meio, eu acho que é meio difícil você separar a obra da pessoa, né? Ou seja, assim, pensar que o cara pode ter cometido esse tipo de coisa, né? Eu acho que aí já é uma questão assim um pouco mais complexa. Mas no caso de não ser, né, verdade, então eu acho que tem que tomar cuidado de qualquer maneira, porque um documentário que não apresenta documentos, né, que não apresenta porque fotos dos garotos junto do Michael Jackson tem aos montes, mas filmagens, por exemplo, né? E continua. As pessoas lá dizem que não tem um policial no documentário para dizer o que foi colhido no local para saber se houve ou não houve aqueles abusos, né?
Isso complica, né? Então, eu acho que essa credibilidade do documentário tem elementos para você suspeitar, né? Agora, agora, claro, né? De qualquer maneira, aqueles rapazes, eles meio que foram vítimas, se eles foram vítimas de alguma coisa, foram vítimas dessa cultura que a gente vive de culto à personalidade, né? O que significa esse negócio que eu falo de culto à personalidade? É que você cria aquela aura em torno dessas pessoas que ficam absurdamente famosas, né? E aí, só que eu acho que o Michael Jackson levou isso ao extremo, né? Eu acho que se houve algum problema ali, que eu acho que mesmo que não seja abuso, né? Propriamente dito, não abuso sexual, de qualquer forma houve um problema ali, né? Ou seja, o problema todo foi que ele levou essa questão para um extremo que eu acho que nunca ninguém levou antes, né? Porque eu acho que ele foi um dos poucos artistas que eu conheço que ficava levando criancinhas para brincar com ele, né? Ele construiu uma mansão com parque de diversão, zoológico. Então ele era um paraíso para a criança, né? E as crianças queriam estar lá, né? E ele dormia, né? As crianças dormiam na casa dele. Não interessa em qual quarto as crianças dormiam, né? Para mim isso não faz a menor diferença, porque a estranheza da coisa já é estranha de qualquer maneira, né? Então, então fica aquela criançada louca para estar junto do Michael Jackson, né? Os pais estimulando esse tipo de coisa, né? Em vez de repente dizer, olha, minha filha, o negócio é o seguinte, você gosta dele, a gente vai lá, você pega um autógrafo, tira umas fotos, mas não dorme, né? Não tem por que dormir, então... E o Michael também estimulava umas coisas assim, né? Ou seja, independente, é por isso que eu falo que, independente desses rapazes estarem ou não falando a verdade sobre os abusos sexuais, de qualquer maneira, o fato de ter crianças dormindo dentro da casa de um artista já é uma coisa estranha. Porque a grande maioria desses artistas costumam se preservar, né? Costumam. Aí, por isso que os escândalos sexuais, quando acontecem, acabam virando um negócio do outro mundo, porque, afinal de contas, essas pessoas não dão tanto acesso, assim, à vida privada delas, né? Eu acho que esse negócio da vida privada é que é o problema, né? Confundir aquela coisa da pessoa pública, aquela pessoa que é famosa, e aquela pessoa que é ela da porta para dentro de casa, né? Então eu acho que esse é o grande problema
da idolatria, das pessoas que se tornam fãs, né, de pessoas. Aí quando essas bombas estouram, né, seja um posicionamento político polêmico, né, seja um caso de abuso sexual, seja uma esquisitice qualquer, as pessoas se assustam, né? Ou seja, e a gente vive nesse negócio que as notícias, né? Tudo é notícia, tudo tem que ser noticiado, tudo tem que, né? E fica tudo assim mesmo, né? Então, sei lá, eu acho que esse é o vídeo mais viagem na maionese que eu já fiz até agora. E, sei lá, são ideias que ficam passando pela minha cabeça e eu fico. Eu acho que eu preciso falar, até meio que para ver se depois eu organizo isso, né? Então, é isso. Espero que gostem e fico por aqui. Obrigada.